Bom, vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos afetivos, né? Relacionamentos existem de muitos tipos, o relacionamento familiar, no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, profissional. Mas nós vamos falar especificamente do relacionamento afetivo, amoroso. E aquele que é amoroso, que tem um envolvimento mesmo, né? Pessoal, interpessoal. Existem muitas dificuldades nos relacionamentos e todos os tipos de dificuldade. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que nenhum relacionamento acontece por acaso. Não existe acaso. Mas Darcy, de repente eu vou numa balada, aí pinta lá um clima com uma mina e o cara, e pinta a química e tal, e a gente dá uma saída, porque hoje em dia a gente fica, né? Quer dizer, costuma ficar. E depois, pode ter certeza que estava combinado. Não existe nenhum encontro de pessoas. Você não vai casar com a pessoa errada, você não vai namorar com a pessoa errada, você não vai transar com a pessoa errada. Não vai acontecer nada com a pessoa errada, porque primeiro e antes de tudo você tem que entender. Você não vai ter nenhum diálogo, nenhuma aproximação, não vai acontecer nada com outra pessoa que não exista afinidade. Até aquela pessoa que de repente você encontra na balada, deu um encontrão e parte para a briga. Tem afinidade aí. Existe uma sintonia de energia. Portanto, nada nos relacionamentos acontece por acaso. Nada. Absolutamente nada. E todo relacionamento, quando a gente está falando de relacionamento afetivo, amoroso, íntimo, nós estamos falando de um princípio que tem a alquimia, do amor, E é interessante que isso acontece do nada, é involuntário. Porque de repente você cruza com alguém e bateu, entrou na sintonia, e você pode nem conversar com a pessoa, você está aqui, a pessoa está a 50 metros de distância de você, seja numa festa, num encontro, na igreja, seja onde for. Você bateu o olho, pá! Você sabe que pintou um clima e a outra parte também sabe que pintou o clima. Como é que se explica isso? Existe a sintonia. E para existir essa sintonia, tem uma combinação anterior. Você é um espírito que vem para cá cumprir uma determinada tarefa de vida, um caminhar, um programa, com o objetivo de evoluir espiritualmente. E você vai então marcar com várias pessoas, determinados e vários encontros, que é para passar pelas experiências, e com essas experiências aprender exatamente na relação, no burilamento, no desgaste ali da relação, e vão criar as oportunidades que te surgem, que são os desafios exatamente para você aprender a superar, aprender dentro das leis universais. Aí você supera, resolveu aquela questão kármica com aquela outra pessoa, porque você traz esses acertos e ajustes de outras encarnações com essas pessoas com as quais você já conviveu de alguma forma. E muitas delas, a maioria, em situações emocionais semelhantes. É isso, é interessante. Por isso que não existe nada ao acaso. Ninguém cai de paraquedas, ninguém de repente se encontra e... Não. Então por isso que eu disse que pode ser uma simples saída numa balada, mas está marcado isso. Porque de repente, numa saída, numa balada, você pode decidir que aquilo foi bom e dar continuidade, e aquilo virar um casamento. Ou não pode, não é assim? Então, a consequência, o resultado, depois dessa sintonia ajustada e ser praticada no diálogo de alguma forma, a decisão do futuro é uma decisão das duas partes, usando o livre-arbítrio,
porque esse é de cada um. Né? Então, o grande problema é que nos dias de hoje a gente observa as grandes dificuldades dos relacionamentos afetivos. Parece que hoje é moda, né? Antigamente você casava e tinha aquela obediência às leis da igreja que até que a morte os separe. Você vivia lá se matando, como cão e gato. Eu me lembro dos meus avós portugueses. Eles brigavam o dia inteiro, 24 horas por dia eles brigavam, mas estava ali, né? Porque era família, e não se separavam e tudo, e era aquilo. Não é? Um cobrava do outro, um brigava com o outro criticava, e era o dia inteiro assim. E por que não se separava? Porque tinha a crença, tinha os costumes, tinha os hábitos. Hoje em dia ficou mais liberado. É até permitido o divórcio, coisa que naquela época, nos anos 60, 50, não era permitido. Né? E tinha toda uma série de preconceitos. A mulher que era separada era, entre aspas, vagabunda. Porque lá o marido largou, não importa se ele era um bêbado, ladrão, alcoólatra, só o que for. Largava, era vagabunda porque ficava sozinha, porque era o padrão da época. Mas o mundo se modernizou e hoje a gente vê a liberdade da mulher em termos de relações afetivas, né? E hoje é comum que a mulher não tem mais o mesmo preconceito pudoroso de antigamente, né? Antigamente a mulher jamais, e ela se penitenciava só de pensar em ter uma relação com uma outra pessoa que não fosse o marido, noivo ou namorado. Nossa, ia confessar 10 vezes lá na cabine do padre, ajoelhava e rezava muito lá para pagar seus pecados. E hoje não é assim. Hoje é muito comum uma mulher que hoje é independente financeiramente também, porque antigamente a mulher era dependente do marido, né? Porque era dona de casa, não trabalhava fora, e hoje a mulher ganhou seu status de independência. Então ela é a dona da casa e o dono da casa. Então ela se permite